Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Larissa da Silva e eu vou ensinar para vocês formação, uso do tempo histórico no ensino de história. Vamos lá. Então, vamos capacitar, professores dos anos iniciais a ensinar essa matéria com metodologias diferentes, com materiais diferentes, tempo histórico, utilizando documentos, materiais didáticos, imagens, ferramentas de ensino. Vão ser 2 encontros de 3 horas cada. Vamos lá. No encontro 1, vamos falar um pouco sobre introdução ao tempo histórico, Vou explicar para vocês. O tempo histórico, ele é um conceito amplamente utilizado no estudo da história, pois está constantemente presente em nossas vidas cotidianas. Através dele, analisamos eventos, de transformação e entendemos o passado ao presente, O tempo histórico, ele traz esse conceito, do estudo de história, que é o presente em nossa, que é o presente em nossa vida cotidiana, que está presente na nossa vida, Mas através dele a gente analisa, os eventos antigos, os passados antigos relacionados ao presente. Enfim, é mais ou menos isso, gente. É sobre isso, História, tempo ali, tudo certinho. Bom, eu espero muito que vocês gostem dessa aula, que seja um tempo gostoso, divertido, que vocês curtam muito, possam aprender mais e mais do tempo histórico, o conceito do tempo histórico, na história. Então vamos lá. Conceito do tempo histórico. Definição. Vamos lá para a definição. A ideia do tempo histórico diz respeito à ordem e à duração dos eventos ao longo do tempo, décadas ou séculos, que possuem uma característica em comum. É uma forma de interpretar os eventos do passado de forma qualitativa e no além da contagem do dia a dia, buscando entender o contexto e as causas e as consequências de acontecimentos, Os acontecimentos que aconteceram, a duração que foi os acontecimentos e vários tempos. Quantitativo, Quantidade que foi, o tempo que foi. A importância. O tempo histórico é essencial no estudo de história, porque ajuda a compreender o passado, facilita a análise de período e facilita os períodos anteriores, a análise dos períodos anteriores. Possibilita perceber as diferenças entre espaços, tempos e épocas, além de permitir reconhecer que o tempo é uma construção sociocultural. O tempo histórico ele é importante para compreender o passado, o que aconteceu anterior, nos períodos anteriores. A gente percebe as diferenças dos espaços, tempos e épocas, e permite reconhecer que é uma construção sociocultural. Vamos lá, próximo. Tempo cronológico versus tempo histórico. O tempo cronológico, ele organiza as atividades humanas como nascimento, crescimento e eventos diários, o que acontece diariamente, que é cronometrando ali, o tempo certinho, as horas certinhas, tipo o nascimento, quando você nasceu, as horas, o crescimento, os eventos diários, vários eventos que vocês fazem, tudo ali no tempinho certinho. Já o tempo histórico, ele relaciona-se aos acontecimentos marcantes que definem um povo, uma nação ou humanidade. Posso, explicar que é os acontecimentos que aconteceram antes, que foram mais marcantes na vida de vocês. Enfim. Vamos discutir sobre mudança e continuidade. Vamos discutir um pouco sobre essa mudança e continuidade. Vamos discutir. O que seria a noção de mudança? O que seria para vocês a noção de mudança? A noção de mudança refere-se ao processo em que algo se transforma, é a compreensão de que algo vai ou pode mudar e ter uma noção do que vai acontecer.
Você vai ter uma noção. Ah, isso vai acontecer tal hora. Eu acho que isso vai acontecer. Uma noção que você acha que vai acontecer. Isso é a noção de mudança, que vai mudar alguma coisa que vai mudar. Que você acha que vai mudar. É uma noção que você tem. E a noção de continuidade. O que seria? A noção de continuidade, por outro lado, significa manter o que já está acontecendo, dando sequência e permanência às coisas sem alterações abruptas. Vamos lá. Vocês vão precisar fazer uma atividade prática, uma linha do tempo, que vocês vão fazer uma criação, tempo local ou nacional, né? Daí vocês vão precisar para esse material vão destacar acontecimentos importantes que marcaram a história de vocês até aqui. Vão fazer uso de imagem dos documentos históricos. Vão fazer uma reflexão em grupo, entre outras coisas. Métodos de ensino, né? Tem vários métodos de ensinar. Quais seriam, né? Fazer uma discussão sobre interdisciplinaridade, tempo histórico, análise de documentos históricos. Vamos analisar os documentos históricos. Eu vou dar uns exemplos de documentos históricos para vocês, nos slides disponíveis. Olá, pessoal! Continuando com a explicação da nossa colega, vamos aqui para as metodologia e recursos. Análise de documento histórico. Exemplos de documentos históricos. Quais são eles? Cartas, jornais, fotos e sua interpretação. Alguns exemplos de documentos históricos incluem documentos digitalizados, como a assinatura da Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, entre outros. Atividade: análise em grupo de um documento para entender seu contexto histórico e sua relevância. Os grupos farão uma análise detalhada de um documento histórico para compreender seu contexto e sua importância da história. A metodologia e seus recursos, recursos visuais e materiais. Uso de imagens no ensino. Discussão sobre a utilização de imagens como ferramentas no ensino da história. As imagens se tornam relevantes para a pesquisa histórica quando são associadas a uma questão de pesquisa que vai além do seu uso como simples prova, incorporando seu potencial como prática e representação social. E também a orientação crítica, que é a orientação como selecionar e usar imagens de forma crítica. O passo a passo para realizar uma análise crítica de imagens começa identificando a imagem na leitura inicial. Perdão. É importante reconhecer o tipo de imagem que está sendo analisada. Temos também análise de imagens. Para realizar uma boa análise, é fundamental contextualizar os elementos, identificar os pontos-chave, interpretar as emoções e intenções envolvidas, conectar as informações com conhecimento prévio e, por fim, questionar e refletir de forma crítica sobre o que está sendo observado. Bom, agora vamos para sugestões de plataformas e bibliotecas digitais. Sugestões de plataformas que disponibilizam materiais históricos, como o Acervo Digital de Cordéis, da Biblioteca de Obras Raras de Átila de Almeida. Tem também os bancos de dados de livros escolares brasileiros, a FEUSP. Tem a Bibliomania, que é a Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin. Para encerramento, reflitam sobre o conceito de tempo histórico, reflitam sobre como o conceito de tempo histórico influencia nossa compreensão da história. Agora, vamos trocar experiências e planejar atividades para a sala de aula. Que tal compartilharmos ideias sobre o que aprendemos e planejarmos juntos algumas atividades? As avaliações. A avaliação pode ser realizada por meio de um formulário de feedback sobre a formação e pela apresentação de um plano de aula, elaborados pelos professores que aplicam os conceitos aprendidos. As considerações finais.
Esta formação tem como objetivo oferecer aos professores uma base sólida sobre o conceito do tempo histórico, além de fornecer ferramentas práticas para aplicá-lo no cotidiano escolar. O uso de documentos e imagens pode enriquecer a experiência dos alunos, tornando o ensino da história mais acessível e significativo. Uma ótima aula. Fiquem com Deus. Tchau!